Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Rafael, mais uma vez para a nossa penúltima aula de Direito Constitucional, parte 2. Eu espero que vocês estejam bem, espero que seus familiares estejam também com saúde. Vamos lá, vamos começar que a aula de hoje é bem longa, cansativa, longa, mas a gente terminando a ordem social, a gente já consegue ir para o nosso último tema, que é a ordem econômica e financeira. Tá? Então, e aí, depois disso, é tranquilidade, né? Você passou por Constitucional 2 e a gente se vê no quarto período, vocês no quarto período, quase chegando já na metade do curso. Bom, gente, vamos lá. Então, estávamos falando na aula passada, nós começamos a falar da ordem social, né? Começamos a falar da ordem social, os artigos 213 seguintes, se não me engano, deixa eu até dar uma olhada aqui. 200 e... Não, 193, desculpa, não é 203, 193, da ordem social. 193 e seguintes, né? Então a gente estava falando desde a aula passada, tá? E nós falamos de vários institutos, faltou a gente falar do meio ambiente, né? Meio ambiente, depois do meio ambiente, família, criança, adolescente, jovem e idoso, e depois os índios, tá? Foi isso que faltou para a gente fazer. Então, gente, quando a gente fala em meio ambiente, é claro que não é uma aula de direito ambiental, né? Também não é uma aula de direito da criança e do adolescente, são só os aspectos constitucionais dessas matérias, tá? Quando nós falamos em meio ambiente, nós falamos, né? Muitos escritores dizem que a palavra meio, a expressão, a locução meio ambiente seria uma expressão pleonástica, né? Porque todo meio já pressupõe um ambiente. Contudo, o professor José Afonso da Silva faz uma ressalva para que essa expressão, né, meio ambiente, deva ser entendida da forma mais ampla, mais abrangente possível, de modo que contemple aí todo o ambiente natural, o ambiente artificial, o ambiente cultural, de modo que, segundo ele, tá, ele define então o meio ambiente como conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. Tá? Então eu tirei aqui para você, né, o que o professor José Afonso da Silva entende como meio ambiente. Tá? E você tem o preservacionismo vinculado à ideia de meio ambiente, sobretudo a ideia do meio ambiente natural e o meio ambiente cultural, a ideia do preservacionismo ambiental. Né? O preservacionismo, a preservação do meio ambiente, a necessidade de preservar o meio ambiente para estas gerações e futuras gerações, né? O que é vinculado, claro, como vocês bem sabem, né, à terceira dimensão de direitos humanos, os direitos de solidariedade. Tá? Então, quando nós falamos em meio ambiente, nós falamos no meio ambiente, em primeiro lugar, o chamado meio ambiente natural ou físico. Meio ambiente natural, meio ambiente físico. Você pode ver com qualquer uma dessas duas expressões. Meio ambiente natural, meio ambiente físico. Que, de acordo com a Lei 6.938 de 81, que estabelece aí diretrizes, né, na proteção ambiental, tá? Meio ambiente natural ou físico é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, quando a gente fala desse meio ambiente natural, desse meio ambiente físico, nós estamos falando do solo, da água, do ar atmosférico, claro que não é o ar em cilindro, por exemplo, esse ar processado, né? Mas o ar atmosférico, a água, o solo, a energia presente, né, em biomassa, nos processos químicos existentes, né, na flora e na fauna. Na flora e na fauna. Então, tudo isso compreende, né, o chamado meio ambiente natural ou meio ambiente físico. Depois dele,
temos ainda o meio ambiente cultural, que está atrelado, né, à história, à cultura, às raízes e à identidade de um povo, identidade de uma nação, né, a cultura de um povo. Tá? Isso, e é composto justamente, né, pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico e turístico. Tá? Então você tem o meio ambiente cultural que é composto pelo patrimônio histórico, pelo patrimônio realmente de tudo aquilo que traz uma ideia de raízes, de identidade realmente de algum povo ou de alguma nação. Né? Depois você tem o meio ambiente artificial, também chamado de meio ambiente humano. Tá? Então, o meio ambiente artificial ou o meio ambiente humano é simples. É tudo aquilo que é construído pelo homem. Né? Tudo aquilo que é construído pelo homem. E aí, na verdade, nós estamos falando realmente do espaço urbano. Né? O espaço urbano daquilo que é feito pelo homem. E aí, nós temos os espaços urbanos fechados, que são as edificações, né? Os prédios fechados. Tá? E você tem também os chamados equipamentos públicos, que são os espaços urbanos abertos. As ruas, as calçadas, as avenidas, as pontes, os viadutos, as praças, os parques, as áreas verdes construídas pelo ser humano, enfim. Né? Então você tem, na verdade, tudo isso, né? Tudo aquilo que o ser humano constrói no meio urbano, integra o patrimônio artificial, chamado patrimônio meio ambiente artificial, meio ambiente humano. Tá? E por fim, nós temos o meio ambiente do trabalho. A Constituição ainda faz menção ao meio ambiente do trabalho. O meio ambiente do trabalho que, de acordo com com a maioria dos constitucionalistas, nada mais é do que o meio ambiente artificial, mas que é estudado de uma maneira autônoma, é estudado separadamente. Por quê? Porque ele tem algumas características específicas, né? Sendo caracterizado então justamente, né, por ser o local em que o trabalhador exerce a sua atividade laboral. E aí a própria CLT, a Constituição no artigo 7º, e a própria CLT e o próprio artigo 200 que está aí na Constituição estabelecem uma série de regras e diretrizes especiais para o espaço, o meio ambiente de trabalho, né, o meio ambiente de trabalho. Sobretudo a da saúde, garantia da integridade do trabalhador. Né? Então, várias regras de piso, como é que tem que ser o piso, pé direito, temperatura. Existem várias normas da própria da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que regula, do Ministério Público do Trabalho também, que regula aí o piso, como é que tem que ser o piso antiderrapante, corrimão, escada, extintores de incêndio, né, enfim. Então você tem iluminação, você tem várias regras específicas para o meio ambiente do trabalho, de modo a nesse ambiente especial, diferenciado, garantir aí a integridade física, sobretudo, né, a saúde e a integridade do trabalhador. Tá? Bom, e essa questão do meio ambiente é uma questão que não é nova, né? Não é nova, é uma questão antiga. Alguns livros falam que ela remonta mesmo à antiguidade, né? Remonta a Roma. Também existe uma declaração muito interessante que, na verdade, é uma carta, enviada por um chefe indígena aos líderes das 13 colônias, né, dos Estados Unidos, quando você tem ali a conquista do Oeste. Né? Então é um considerado talvez o primeiro tratado de direito ambiental. É uma obra chamada. Eu tenho aqui, deixa eu só dar uma olhadinha, eu tenho aqui. Achei. Enterrem o meu coração na curva do rio. Né? Enterrem o meu coração na curva do rio, que é é um relato, né, que é feito por indígenas norte-americanos para os conquistadores, para os líderes, realmente o presidente dos Estados Unidos, né, naquele momento de expansão para o oeste. E aí os índios eles vão sendo
sumariamente extintos, né, aniquilados, e várias tribos indígenas. Então, esse documento, uma carta muito interessante, um livro muito interessante, foi depois compilado num livro, é considerado talvez o primeiro tratado aí em direito ambiental. Mas a ideia realmente de preservação do meio ambiente, ela só ganha força, ela só ressurge com força total a partir da segunda metade do século XX. Né? Aliás, na Idade Moderna, né, se a gente voltar um pouco para a Idade Moderna, o meio ambiente era sinônimo de o meio ambiente natural, virgem. Né? O meio ambiente natural virgem era sinônimo de selvageria. Né? A ideia de civilização era justamente transformação daquele ambiente. Transformação daquele ambiente. Né? Derrubada, então, das árvores, etc. Era uma noção totalmente diferente. E aí, somente depois, né, somente depois da segunda metade do século XX é que ressurge essa preocupação, esse sentimento de preocupação com a preservação do meio ambiente. E aí a preocupação justamente com vários aspectos da nossa civilização, né, no que diz respeito ao crescimento desordenado da atividade industrial que avança muito rapidamente, né, e sem muita preocupação com as consequências dessa atividade, do refúgio, né, desses materiais, de onde eles serão armazenados, onde eles serão despejados, enfim. Os estados precisam então regular isso, porque, do contrário, muitos empresários não vão querer saber, né, não vão ter essa preocupação. A questão do aumento desenfreado do consumo, né, nós vivemos em uma sociedade de consumo em massa, em que, naturalmente, você precisa ter produção em massa, e é claro que essa produção demanda, então, matéria-prima também que é consumida em massa, né, matéria-prima que é consumida em grande escala. Tá? A ideia de aceleração das relações humanas, o imediatismo, né, tudo é para ontem, tudo é para já, né, o mundo é muito rápido, e nós temos que lembrar que os recursos naturais do planeta não se renovam com a mesma velocidade que as nossas relações. Né? Hoje, graças à produção industrial, graças ao desenvolvimento da atividade industrial, nós temos a produção muito rápida. Né? Hoje, fazer um veículo em 1 hora na linha de montagem, ele está pronto. 1 hora e alguns minutos na linha de montagem, você tem um veículo pronto. Né? É claro que vem um atrás do outro, né? Claro, né? Graças à linha de montagem. Então o que antes levava uma semana, o que levava 10 dias, hoje ele é feito quase que imediatamente, quase que instantaneamente, e é claro que isso demanda também o consumo de matéria-prima. Né? Ainda existe também, né, a inexistência, na verdade não existe, né, a preocupação com os efeitos colaterais ao meio ambiente em razão de atividades econômicas. Né? Então, o consumo em massa dessa matéria-prima ou a transformação em massa de locais de meio ambiente natural em pasto, em plantações, sem maiores estudos de impacto ambiental, né, sem grandes estudos de impacto, sem medidas compensatórias. Então, é algo que realmente também chama a atenção. Tá? E no início da segunda Revolução Industrial, no século XIX, tá? Existia uma ideia vigente de que os recursos da Terra, do planeta, eles seriam infinitos, na verdade, né? Porque seriam constantemente reciclados por mecanismos naturais. O que, de certa forma, é verdade. Né? É verdade. O grande problema é o ritmo com que essa reciclagem acontece. A reciclagem, a produção de alguns materiais demora centenas, milhares de anos, milhões de anos. Né? Então, por exemplo, para a transformação, né, do carbono em petróleo foram necessários milhões de anos. Para a transformação da matéria vegetal em carvão, necessários milhões de anos. Então, é verdade que há sim uma reciclagem. A questão é que é um tempo de reciclagem totalmente avesso, né, ao tempo de vida de experiência humana. Né? Nós não temos tempo, nosso espaço de vida é muito curto para esperar esse tipo de reciclagem. Né?
Então, na verdade, para nós, eles são finitos, porque, enfim, né? Porque nós não temos tempo de esperar, não existe possibilidade de esperar, por exemplo, a produção de mais petróleo, por exemplo, de mais carvão vegetal, né? Não existe essa possibilidade. Então, carvão mineral, desculpa, carvão mineral, tá? E outros recursos naturais, vários, né? E outros que nem são mais produzidos, né? Matérias como ouro, matérias como a própria prata, como diamantes, esses não são mais produzidos. Eles foram produzidos no momento de acomodação, acomodação de solo, né? E sedimentação e pressão muito fortes, momento de formação aí das forças, acomodação das forças telúricas do planeta. Isso não acontece mais, né? Ou praticamente, ou se não acontece, se acontece, não acontece com a mesma intensidade com que já ocorreu. Então esses recursos nem são mais produzidos. Aliás, por isso que eles são tão raros, né? Bom, e aí você tem um dilema, né? Surge um dilema para o ser humano, um dilema entre a acomodação de vários direitos, os direitos humanos, né, os direitos humanos, inclusive ao meio ambiente, o direito ao desenvolvimento, que é importante, não queremos aqui dizer que deve todo mundo voltar a ser como os nativos, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver, mas é preciso buscar um equilíbrio entre o direito ao desenvolvimento, o direito a um meio ambiente sadio e equilibrado, não só para esta geração, mas para as futuras gerações. Para as futuras gerações. O meio ambiente, então, ele surge como um direito difuso, um direito que pertence a todos e, ao mesmo tempo, ele pertence às futuras gerações, aquelas gerações que ainda virão a existir, mas que, desde já, têm direito a um meio ambiente sadio e equilibrado. Tudo isso por quê? Para garantir os direitos humanos. Os direitos humanos ficam no meio, né? Os direitos humanos ficam justamente nesse equilíbrio, tá? E aí surge a ideia de sustentabilidade. A ideia de sustentabilidade como solução para esse problema. O desenvolvimento industrial, o desenvolvimento das atividades econômicas de forma sustentável para fins de permitir, né, permitir que o consumo de bens, de produtos naturais se dê de uma maneira razoável, de modo a permitir que gerações futuras também possam vir a explorar esses mesmos produtos no futuro. Garantir que esses produtos, que esses recursos estejam disponíveis para gerações futuras também. Tá? Então, nesse sentido, a Constituição de 88 ela inova porque ela é a primeira de todas as nossas constituições a especificar regras muito claras para o meio ambiente, para o meio ambiente. Tá? Coloquei várias aqui espalhadas pelo ordenamento. Depois você fique à vontade, você que já sabe muito bem pesquisar a Constituição, já conhece a estrutura da Constituição, então você consegue depois localizar com facilidade esses artigos que eu coloquei aqui, né? Você vê que são espalhados pela Constituição. E mais especificamente, a Constituição fala do meio ambiente no artigo 225, desculpa, artigo 225. Tá? Se a gente for até lá a Constituição, se a gente for até lá a Constituição no artigo 225, a gente vai ver o seguinte, tá? O artigo 225, caput, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente, e meio ambiente na sua acepção mais ampla possível, como eu já disse, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, basicamente, no artigo 225 caput, tá? O que é importante aqui? O meio ambiente como um direito de todos, um bem de uso comum do povo. Vocês já viram lá no artigo 100, né, do Código Civil, os bens públicos, né? Vocês viram bens, né?
Vocês, em parte geral do Código Civil, vocês viram bens. Então, vocês viram os bens classificados ali, individualmente classificados, e os bens reciprocamente classificados, né? Então, vocês viram bem divisível, bem indivisível, consumível, inconsumível, móvel, imóvel, aí bem acessório, bem principal, frutos, pertenças, vocês viram tudo isso. Depois, vocês viram ainda no artigo 100, artigo 100, é isso mesmo, do Código Civil, né, os bens públicos que se dividem em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais ou dominiais. Claro que os bens públicos é um tema melhor estudado no direito administrativo. Mas o que eu posso dizer para você sobre os bens públicos de uso comum do povo? Significa dizer que é um bem público, em primeiro lugar, tá? Um bem público, que pode ser utilizado por todas as pessoas em igualdade de condições. Significa dizer, quando eu falo num bem de uso comum do povo, significa dizer que todas as pessoas, todos, têm direitos de usar em igualdade de condições. Outro exemplo de um bem de uso comum do povo são as ruas, as praças, os parques, as praias. Tá? São todos bens de uso comum do povo. Professor, todo bem de uso comum do povo é de uso gratuito? Não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Você, por exemplo, a rua é pública, é um bem público de uso comum do povo. Mas se você quer parar na rua, estacionar seu carro na rua, você tem que pagar o azulzinho, né? O sem parar, alguma coisa assim, né? Aquele ticketzinho. Então, nada obsta, né? Eu já vi essa pegadinha. Dizer que os bens públicos de uso comum do povo são sempre gratuitos. Falso, tá? Falso. Bens públicos de uso comum do povo são aqueles que podem ser utilizados indistintamente por todas as pessoas em igualdade de condições. É claro, utilizados nos limites da lei, da Constituição. Tá? Que mais? Impondo-se ao poder público e à coletividade, então, o dever de defender e preservar o meio ambiente não é um dever exclusivo do Estado, mas é um dever atribuído ao Estado e a toda a coletividade. Tá? Atribuído ao Estado e à coletividade. Então, preservação do meio ambiente, que é um dever do Estado e da sociedade. O meio ambiente, que é um bem de uso comum do povo, eu acabei de falar sobre isso, significa dizer que ele é de fruição geral, né? Ele pode ser gozado por todos, por toda a coletividade. Por quê? Porque é um bem de natureza difusa. É um bem que pertence a todos e, ao mesmo tempo em que ele pertence a todos nós, ele também pertence às futuras gerações. Tá? Eles também pertencem às futuras gerações. Então, nós temos que usar de forma consciente para que futuras gerações também possam desfrutar desse bem que é deles de direito. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, enfim. Tá? E aí vem, né, o artigo 225, parágrafo 1º, estabelece ali, né, os deveres do poder público para garantir a efetividade do direito a um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. Se a gente for até o parágrafo 1º, a gente vai ver aqui, ó, para assegurar a efetividade a esse direito, ao direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, nós temos aqui as atribuições do poder público, incumbe ao poder público. E aí você tem os incisos de 1 a 7, que vem trazer aqui algumas regras para o poder público. Então, compete ao Estado preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. 2. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulações desse material genético. Definir em todas as unidades da Federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo alteração e supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Então, a formação dos parques florestais, né?
das terras de proteção ambiental. 4. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, um estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. 5. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade da vida e o meio ambiente. O inciso 5, ele fala especificamente, ele fala diretamente, né, da questão de agrotóxicos, sobretudo, né, a primeira coisa que nos vem à mente da leitura desse inciso. É claro que não é a única, mas eu diria que é uma das principais. 6. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 7. Questão de educação ambiental, né? Perfeito. 7. Proteger a fauna, a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Sobre essa questão da crueldade, nós temos uma questão temos uma situação ambígua. O Supremo Tribunal Federal tem entendido pela ilegalidade, né, inconstitucionalidade de atos como, por exemplo, a farra do boi, né, como, por exemplo, os rodeios, o calf roping, tá? As rinhas de galo, né, dentre outros, porque entende que tal prática expõe os animais à crueldade, a tratamento cruel, né? E, contudo, algumas manifestações de cultura nacional foram aceitas pelo Supremo. É o caso, por exemplo, da vaquejada. Tá? A vaquejada, que, se não me engano, é o ato de puxar o animal pelo rabo. Tá? Assim, puxar o animal pelo rabo. Eu acho que é isso. Eu tenho horror a essas coisas, eu não conheço. Tá? Mas a vaquejada eu acho que é isso. A farra do boi é o seguinte: o bicho fica acho que uns 10 dias sem comer, e aí depois ele é solto nas ruas, e a população corre atrás dele, enfim, é natural, né, é um costume ibérico, e foi trazido de Portugal e Espanha para os Açores, e depois veio para o Brasil, para a região de Santa Catarina. O rodeio e o calf roping são americanos, né? São tradições americanas. O rodeio, você causa algum tipo de dor física no animal, né? E você tem que ficar seguro. Ele vai ficar se sentir extremamente desconfortável e ele vai tentar tirar ali a pessoa que está montada em cima dele e que segura inclusive o nó, né? Geralmente, pelo que eu tenho de conhecimento, o que causa dor no animal um nó que é posto nos testículos, né? Então o bicho fica enlouquecido porque tem alguma coisa ali apertando o saco escrotal do animal, o que causa dor e causa aquela inquietação do animal, né? E o calf roping, calf tá no nome, né? Calf é novilho, né? É um novilho, é um bezerro. Tá? Roping vem de corda, vem de amarração. Então, calf roping é um animal que é um novilho, né? É o bezerro de 40 dias que é levado para as arenas e ele é amarrado. Ele é amarrado por um garrote, né? Feito um garrote ali com corda e amarrado também as patas traseiras do animal. Enfim, não temos a tourada, né? A tourada é um costume também ibérico, espanhol sobretudo, mas que não veio ao Brasil, felizmente. O Supremo Tribunal Federal ele vinha entendendo que esses tratamentos, esses esportes, se é que se pode dizer, expõem o animal a tratamentos cruéis, o que seria vedado pela Constituição. Tá? Então, rodeios, essas situações, né, esses atos, rodeios, farra do boi, o calf roping, rinha de galo, são todos repugnados, né, pela Suprema Corte.
Contudo, foi considerado que alguns desses esportes, supostos esportes, eu preciso, enfim, esses supostos esportes, têm origem em tradições culturais brasileiras, como é o caso da vaquejada, ou seja, ele não veio do exterior. Não é o caso do rodeio, não é o caso do calf roping, não é o caso da farra do boi. A vaquejada ele surgiu no Brasil. Então, por ser uma tradição cultural brasileira, o Supremo Tribunal Federal entendeu excepcionalmente pela constitucionalidade, pela legalidade desse, nem sei do que chamar, né? dessa prática, enfim, né? Dessa prática aí, tá? Desse suposto esporte. Tá? Bom, é isso, tá? Então, cuidado com isso, porque se perguntar, né, todos os tratamentos, todos esses esportes, vaquejada, tourada, não sei o que, são vistos como proibidos pelo STF? Não, cuidado. Se representar, né, uma tradição brasileira, uma tradição cultural brasileira, o caso mais específico, o caso mais emblemático é a vaquejada, o Supremo Tribunal Federal tem admitido, tá? O Supremo Tribunal Federal tem admitido, não, admitiu, tá? A legalidade de tal prática. Tá? Bom, e aí, continuando, né, a exploração de recursos minerais que está aqui no parágrafo 2º, né, do artigo 255. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Né? Então, temos que pensar na sustentabilidade. Né? Então, a exploração de recursos naturais impõe para o explorador o dever de recompor o meio ambiente, tá? Inclusive para garantir os minérios para futuras gerações. Então ele recebe um alvará para exploração, né? Que pode até prever um determinado tempo, sei lá, 5 anos, 10 anos, enfim. Né? Mas a ideia é não exaurir, não esgotar aquela mina mineral. Para quê? Para garantir que futuras gerações possam explorar também aqueles minérios. Tá? Temos que lembrar que não é só nosso, né? Ele também pertence às futuras gerações. Temos depois, né? Temos depois, na verdade, terras devolutas, né? Tá. Vou falar disso já. É que eu coloquei aqui antes, mas eu não deveria. Bom, enfim, já estamos aqui, tá? Então, as terras devolutas, o que são terras devolutas? Terras que não têm utilidade, tá? São terras que não têm utilidade. As terras devolutas que forem arrecadadas pelos estados, pelo estado de São Paulo, pelo estado de Minas Gerais, pelo estado do Mato Grosso, enfim, arrecadadas pelos estados e destinadas à proteção de ecossistemas naturais, são indisponíveis. São indisponíveis. Tá? O Estado não pode vender, o Estado não pode desafetar, ele não pode fazer nada, salvo mediante lei, é claro. Tá? Então, as terras devolutas que são arrecadadas pelos Estados se destinam à proteção do meio ambiente, elas se tornam, por determinação constitucional do artigo 225, parágrafo 5º, elas se tornam indisponíveis. Tá? Se tornam indisponíveis. O Estado não pode dar outra utilidade para eles, a não ser que sobrevenha a lei em sentido contrário. Tá? Depois, temos aqui, ó, parágrafo 3º, tá? Que vem falar das condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente e sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Gente, aqui, né, trabalha com a responsabilidade por atos lesivos ao meio ambiente, que são aplicados independente da pessoa ser física ou jurídica, como se pode ver, né, estabelecendo inclusive sanções penais para pessoa física, pessoa jurídica. Vocês já viram isso? Né? Antigamente, o nosso direito penal ele foi criado com base na teoria da ficção, reconhecendo que a pessoa jurídica é para o direito penal, uma ficção jurídica. A Constituição, contudo, no artigo 3º, né, no artigo 225, parágrafo 3º, pressupõe a responsabilidade criminal da própria pessoa jurídica. É claro,
além de penas administrativas. Tá? Então, penas administrativas, né? Falando de penas administrativas, nós temos, por exemplo, a cassação de alvará, de licença, imposição de multa, tá? Confisco, o confisco dos bens produzidos. Você tem, por exemplo, aqui na Serra do Mar, geralmente tem, né? Você tem o desmonte de quadrilhas especializadas na extração ilegal, na extração irregular de palmito. Né? O que acontece? Esses produtos são confiscados e acho que até destruídos. Tá? São até destruídos. Mas você tem então o confisco dos bens produzidos ali pelaquela atividade ilegal, né? E vários outros. E pode ter até responsabilidade civil também, né? De indenizar um fundo do meio ambiente que é gerido pelo governo federal. Tá? Também pode existir, também pode acontecer. Tá? Inclusive, e a obrigação de reparar os danos causados. E ainda, além disso, além da responsabilidade penal, administrativa e civil, ele ainda fica obrigado a recompensar, né, reparar os danos eventualmente causados, recompor os danos eventualmente causados. Depois nós temos aqui o parágrafo 4º. O parágrafo 4º do artigo 225 estabelece os biomas que têm proteção especial no Brasil. Né? São eles a floresta amazônica brasileira, que vocês também podem ver como Amazônia Legal, né? A floresta amazônica brasileira ou Amazônia Legal, é o bioma amazônico, é o bioma da floresta amazônica que está contido dentro do território nacional. Tem que lembrar que a Amazônia não se limita ao Brasil, né? A floresta amazônica ela existe em praticamente todos os países, né? Como pelo menos na grande maior parte dos países da América do Sul. Praticamente todos, acho que salvo com raríssimas exceções, como talvez Argentina e Chile, tá? Que não tem aí fração de floresta amazônica. Mas os demais, Uruguai também, né? Mas os demais, né, além do Brasil, o Suriname, as Guianas, Paraguai, Uruguai não, Colômbia, Bolívia, Peru e etc., Venezuela, né, todos os demais, acredito que eles tenham também boa parte do seu território, né, ou pelo menos alguma parte do seu território, ocupado pela floresta amazônica. Tá? Mas aqui, para nós, vale apenas a Amazônia Legal, a Amazônia contida dentro do território nacional. Em seguida, a Mata Atlântica, ou os 12% do que resta dela, né? A Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira. Tá? A Zona Costeira. Então, temos esses 5 biomas aí que devem ser especialmente protegidos, tá? Inclusive quanto ao uso dos seus recursos naturais e preservação do meio ambiente, que são Floresta Amazônica Brasileira, Mata Atlântica, a Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Zona Costeira. Ok? Que, aliás, segundo o próprio parágrafo, compõe o patrimônio nacional. Tá? E a utilização far-se-á na forma de lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao dos seus recursos naturais. Tá? Depois você tem aqui o parágrafo 6º, que fala das usinas nucleares. Né? Nós temos aqui no Brasil 3 usinas nucleares, Angra 1, Angra 2 e Angra 3, construídas na época da ditadura militar. Elas não produzem, na verdade, elas são experimentos, eu acredito, né? Pelo menos quero crer, porque elas não produzem 2% da energia elétrica do estado do Rio de Janeiro. Tá? Inclusive Angra 2 está afundando, né? O terreno onde ela foi construída está cedendo, e a usina está afundando, mas nós temos no Brasil essas 3 usinas nucleares que foram construídas no município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Então, uma produção de energia elétrica ínfima, mínima, tá? Mas não podemos dizer que não existe. Então, estabelece que as usinas que operam com reatores nucleares deverão ter sua localização definida em leis federal, sem o que não poderão ser instaladas. Tá? Se vocês forem lá para o artigo 20, 22, aqueles que a gente já estudou lá no início, nas competências da União, os bens da União,
vocês vão ver que é competência da União explorar a energia nuclear. Tá? Por isso que o parágrafo 6º reproduz isso aqui. Né? E o parágrafo sétimo está aqui, né? Para fins disposto na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas esportivas que utilizam animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme parágrafo 1º do artigo 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial e integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegurem o bem-estar dos animais envolvidos. Tá? Então, foi incluído pela emenda em 2017. Né? 2017 foi justamente nesse contexto, né, que o Supremo Tribunal Federal se manifestou e entendeu realmente pela constitucionalidade desse artigo, tá? desse novo parágrafo, desculpa. Ok? Gente, eu coloquei aqui algumas anotações, tá? Eu coloquei aqui tudo falando sobre meio ambiente, tudo que eu acabei de dizer, inclusive, tá? Mas eu falei com vocês agora, né? Mas vai ficar lá depois para vocês consultarem. Vamos para frente, porque o próximo tópico é família, criança, adolescente, jovem e idoso. Da família, da criança, do adolescente, do jovem e idoso. Não se falava do jovem originalmente, tá? Não se falava do jovem originalmente, contudo, em 2010, a emenda constitucional de número 65 veio alterar a redação de vários desses artigos, tá? E inserir aí uma nova figura, que é a figura do jovem. Figura do jovem, que é aquele indivíduo com mais de 15 anos até os 29, de 15 anos aos 29 anos. Tá? Então, inclusive é regido por um estatuto, né? O Estatuto da Juventude. Todos vocês, ou a grande maioria de vocês, são jovens ainda. Né? Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será. Né? Dá uma risadinha aí, por favor. Você que entendeu a referência, você que não entendeu, não tem problema, porque não teve graça. Bom, gente, então vamos lá. Vamos para frente, vamos para o artigo 226 e seguintes, 226 ao 230, tá? Fala lá da família, criança, adolescente, jovem e idoso. Então, o artigo 226, caput, está lá, coloca a família como a base da sociedade e que, portanto, merece especial proteção do Estado. Tá? Então, o artigo 226, caput, está aqui. Né? A família, base da sociedade, tem proteção especial do Estado. Tá? Então, o primeiro capítulo, o primeiro artigo, né, que diz respeito aqui a esse nosso tema. Muito interessante que o artigo 226, no seu parágrafo 3º, ele vem alargar o conceito de família visto nas constituições anteriores e até na legislação anterior, no Código Civil de 1916. Tá? Temos que lembrar que aqui, nesse contexto aqui da Constituição de 88, o Código Civil de 2002 não existia, naturalmente. Né? Então, na verdade, o que existia era apenas o projeto. Tá? Mas ele ainda não possuía nenhum tipo de vigência. Então, o artigo 3º estendeu, né, o conceito de família. Tá? Por quê? Porque, para o efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Então, o artigo 226, parágrafo 3º, reconheceu como entidade familiar aquela decorrente de união estável entre homem e mulher. Entre homem e mulher. E é claro que você está se perguntando, né? Você precisa lembrar que em 2011, no julgamento histórico, um julgamento icônico, o Supremo Tribunal Federal, quando julgava a ADIM 4277 e a ADPF 132, reconheceu a possibilidade de união estável para pessoas do mesmo sexo. Na verdade, eram recursos que atentavam ali, né, falavam da inconstitucionalidade do artigo 1723 do Código Civil. Vocês, quando forem estudar direito de família, né, dentro do direito civil, vocês vão ver o artigo 1723, ele falava que era possível unicamente o reconhecimento de união estável entre homem e mulher. Então, o Supremo Tribunal Federal
acaba adotando, né, o chamado julgamento, a interpretação conforme a Constituição, vocês já sabem o que é, né, interpretação conforme a Constituição, e entenderam pelo alargamento dessa possibilidade, tá, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana, né, e que o Estado deve então reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Tá? Então, a partir de 2011, tornou-se possível o reconhecimento de união estável entre casais de homens ou casais de mulheres. Tá? Isso é muito importante. Não está na Constituição, mas hoje faz parte. Tá? Então, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida hoje, né, reconhecida a união estável, não apenas entre homem e mulher, mas também entre casais homossexuais, a chamada união homoafetiva, que também é reconhecida como entidade familiar e, portanto, goza de proteção especial do Estado. Ainda no parágrafo 4º, há um novo, né, esticamento do conceito de família, né, porque entende-se como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Então, o artigo 226, parágrafo 4º, o artigo 226, parágrafo 4º, reconhece a chamada família monoparental, aquela família que tem apenas um pai, né, ou uma mãe. Tá? Tem somente uma figura paterna, né? Tem só o pai, tem só a mãe. E aí o Estado também, né, significa dizer que o Estado deve dar proteção especial para as mães e para os pais solteiros, ou divorciados, ou até viúvos, eu não coloquei aqui, né? E para os eventuais filhos nascidos de inseminação artificial e de produção independente, né? Produção independente apenas para mulheres, né? Para homens, tem que lembrar que a lei não admite a barriga de aluguel, né? O direito brasileiro não admite a barriga de aluguel. Então isso não acontece, pelo menos não na legalidade, né? Acontece clandestinamente, mas a nível institucional isso não ocorre. Tá? A ideia por detrás do artigo 226, gente, era privilegiar a família socioafetiva. Tá? Por quê? O que é a família socioafetiva? A família socioafetiva é aquela família que, mais do que formada por laços de sangue, é uma família formada por laços de afeto, de carinho, de amor recíprocos. Tá? Então, Constituinte entendia que esse conceito de família, um conceito mais aberto, mais focado no sentimento do que propriamente no sangue, né, no sobrenome, é o conceito que mais se adequa com a dignidade da pessoa humana, né, com a felicidade humana, a realização do ser humano enquanto indivíduo. Tá? E é claro, dada em toda a Constituição, como também na legislação infraconstitucional, uma ênfase para a função social da família. Né? A família tem um papel na sociedade muito importante, né? Como processo de não só de criação física de novos indivíduos, mas como no processo de participação da educação dessas pessoas, formação, capacitação dessas pessoas, educação, né? Não é só a escola que faz educação, vocês já viram, né? Que educação é o dever do Estado e da sociedade também, né? E sobretudo da família também, tá? Então todos, né? A família tem um papel então essencial em preparar o indivíduo para a cidadania, a educação, desenvolvimento das aptidões físicas daquele indivíduo, né? A alimentação, enfim. Tá? Então a família tem a ordem jurídica brasileira reconhece o papel que a família desempenha dentro da sociedade brasileira. Tá? E algumas questões aqui que vieram em boa hora, né? Se não vieram tarde demais. Tá? Em primeiro lugar, o reconhecimento da igualdade. Tá? O artigo 226, parágrafo 5º, estabelece que os direitos decorrentes, né, os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher, né? Muito diferente do que diziam nossas constituições anteriores e o próprio Código Civil de 1916.
né, você tinha, na verdade, o chamado pátrio poder, né, o poder do pai, o poder do homem. Né? Isso, claro, espelhado lá no pater familias do direito romano, né, que vocês estudaram como professor de história do direito, e eu sei que vocês lembram disso, tenho certeza absoluta que vocês lembram do pater familias. Né? Então, finalmente, em 1988, a ideia do pater familias, a ideia do pátrio poder foi extinta e todos os direitos e os deveres decorrentes da sociedade conjugal são igualmente divididos, são igualmente exercidos pelos homens e pelas mulheres. Significa dizer que tanto o homem quanto a mulher, ou no caso da união afetiva, os dois cônjuges, ou melhor, os dois companheiros, têm iguais direitos e deveres. Né? Nenhum cônjuge ou nenhum companheiro tem mais direitos do que o outro, seja na condução da união estável ou do casamento, seja inclusive na criação dos filhos. Tá? Beleza? E outra questão do artigo 227, o parágrafo 6º, artigo 227, parágrafo 6º, também vem trazer muita diferença do que existia no Código Civil de 1916. Né? O Código Civil de 1916 fazia distinção muito clara entre os filhos legítimos e os filhos adulterinos ou bastardos, né? Também chamados de bastardos. Então o Código de 16 ainda fazia essa distinção. Tá? O filho havido dentro do casamento, o filho legítimo, e o filho nascido fora do casamento, o filho nascido daquela pulada de cerca, que era o filho adulterino, né, de adultério, né, ou bastardo, o filho bastardo. A Constituição, no artigo 227, parágrafo 6º, acaba com essa distinção. Acaba com essa distinção. Tá? E diz que os filhos, independente de terem nascido no casamento ou fora dele, tá? São, ou mesmo por adoção, têm os mesmos direitos, todos têm os mesmos direitos e é proibido qualquer tipo de discriminação relativamente ao filho. Significa que não existe mais diferença, não se faz mais distinção se o filho é legítimo, se o filho é adulterino ou até se o filho é adotado. O Código de 16 ele estabelecia que os filhos legítimos tinham mais direitos, sobretudo na sucessão, né, na herança, do que os filhos adulterinos ou mesmo dos filhos adotados. Agora isso acabou. Inclusive, nem existe mais lógica, tá? De acordo com o artigo 227, parágrafo 6º, nem existe lógica mais em se falar em filho legítimo, em filho adulterino, enfim. Por quê? Porque todos têm exatamente os mesmos direitos e é proibido qualquer tipo de discriminação. Vamos para frente. Temos ainda, dentro da questão de família, né, já que nós estamos falando disso, a questão da transexualidade. Tá? Transexualidade que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é entendida, né, como um desvio psicológico permanente de identidade sexual. Significa dizer que a pessoa não se identifica com o seu sexo natural e ela faz de tudo para trocá-los. Tá? E aí o Conselho Federal de Medicina estabeleceu aqui algumas regras para identificação da transexualidade, tá? De que o indivíduo é portador de transexualidade. Em primeiro lugar, o desconforto com o seu sexo anatômico natural. Né? Então, se sente desconfortável com, não gosta, né, dos seus aparelhos sexuais. Tá? Em segundo lugar, ele manifesta, né, o desejo de eliminar genitais e perder as características primárias e secundárias do seu sexo. Né, no sexo masculino, por exemplo, maiores pelos no corpo, voz mais grossa e etc. No caso feminino, as mamas, né, menos pelos e etc. Então ele quer trocar essas características para poder adquirir as características do sexo oposto. Tá? Necessário que ele expresse, né, que a pessoa, que o indivíduo expresse esse desejo por pelo menos 2 anos, de forma contínua, tá? De forma contínua, e que não exista nenhum outro tipo de transtorno mental, tá? Nenhum tipo de transtorno mental que possa influenciar
na sua transexualidade. Então é necessário excluir aí qualquer outro tipo de distúrbio de natureza psicológica ou neurológica, né, que possa afetar aí também esse resultado. Se isso tudo se mantiver por pelo menos 2 anos, é classificada a pessoa então como um transexual. Tá? Como transexual. E aí, meus caros, por que eu estou falando disso? Porque surgiu, né, para fins dessas pessoas se satisfazerem, se adquirirem a sua felicidade, dentro do próprio princípio de dignidade humana, existe a necessidade da cirurgia de transgenitalização. Tá? E aí, isso deve ser coberto pelo SUS? Isso não deve ser coberto pelo SUS? Tá? Então, nós temos que em 2007 o STF, por relatoria da Ellen Grace, tá? da ministra Ellen Grace, suspendeu monocraticamente, ou seja, só ela, não foi uma decisão do plenário, tá? pela STA, pelo pedido de suspensão de tutela antecipada, de número 85, proposta pela Advocacia da União, tá? Uma decisão emanada do TRF da 4ª Região. TRF da 4ª Região, você sabe que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que engloba os 3 estados do Rio Grande do Sul, os 3 estados da região sul do Brasil. Tá? Então, é o Tribunal Regional Federal que engloba ali, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O mesmo que julgou o Lula, pronto. Aquele mesmo que julgou o Lula lá, cuja sede fica em Porto Alegre, né? Aquele lá. Tá? Por quê? Porque aquele tribunal havia decidido que cabia ao SUS custear todas as cirurgias de transgenitalização no país. E aí, quando a gente fala em cirurgia de transgenitalização, nós temos a neocolpovulvoplastia, tá? E a neofaloplastia. Tá? Neocolpovulvoplastia para transgêneros, né? A cirurgia transexual do indivíduo do sexo originalmente masculino que vai fazer a mudança para o feminino, e neofaloplastia, o contrário, né? Do sexo originalmente feminino que vai mudar para o masculino. Então, o TRF da 4ª Região tinha entendido que cabia ao SUS custear essas cirurgias. Tá? A ministra Ellen Grace, numa decisão bastante... Eu particularmente gostei da decisão, eu li a decisão, gostei. Ela reconhece a dor, ela reconhece a luta de pessoas transexuais para se adequarem à sociedade, a luta que elas têm, etc. Mas ela suspendeu a decisão por entender que haveria, né, implicações orçamentárias para a União se o SUS tivesse que cobrir todas essas cirurgias de transgenitalização. Então, ela suspendeu a decisão até hoje, tá? Desde 2007 até hoje, e o STF não tem mais falado sobre o assunto. Tá? Não falou mais sobre as cirurgias de transgenitalização. Vamos ver o que acontece. O que o STF e o STJ têm permitido são outros mecanismos de assistência a pessoas transexuais, como, por exemplo, a mudança de nome civil, inclusive antes mesmo da cirurgia de transgenitalização. Tá? Então a pessoa tem todos ainda os aspectos masculinos, mas ela muda o nome para Joana, sei lá. Né? Então é possível. Então o STF entendeu que é possível. Facilitação de todos os direitos para que essa pessoa possa se inserir na sociedade sem, ou pelo menos com o mínimo o mínimo de impedimentos possível, né, de constrangimentos possível. A Constituição fala ainda, né, no artigo 226, parágrafo 8º, sobre o dever que o Estado possui de coibir a violência no âmbito familiar. Tá? E aí temos o caso emblemático, né, que é de 1983, que é o caso da Maria da Penha. Tá? Que é o caso da Maria da Penha. Maria da Penha que levou 2 tiros do marido enquanto ela dormia. Né? Ela levou 2 tiros pelas costas, um dos quais perfurou a sua medula, né? E ela se tornou paraplégica. Depois das cirurgias, ela voltou para casa e o marido tentou eletrocutar ela enquanto ela tomava banho.
E aí nós temos uma situação que foi bastante emblemática, né? Porque a Constituição brasileira estabelecia esse dever para o Estado, mas o Estado não fez nada, tá? O Estado não criou normas para efetivamente coibir a violência no âmbito familiar especificamente. E aí a Maria da Penha ela moveu a devassa, né? Ela moveu a devassa no Brasil. O Brasil nada fez. Ela levou o problema para o âmbito internacional e o Brasil tinha compromissos em tratados internacionais nos quais ele se comprometia a resolver a questão. Tá? Então tinha o próprio Tratado Internacional de São José da Costa Rica, tinha o Tratado da a Convenção, né, para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, a Convenção para a eliminação de violência contra a mulher, etc. Tinham vários compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. O Brasil acabou sendo condenado na ordem internacional, tá? Acabou sendo condenado na ordem internacional. A Comissão Internacional, no caso da OEA, né, da Organização dos Estados Americanos, fez várias recomendações ao Estado brasileiro. E aí um grupo particular, né, um grupo particular de advogados elaborou o projeto da lei, tá? E aí o então presidente acabou passando pelo plenário, e o então presidente, em 2006, né, o então presidente Lula, promulgou, né, publicou, né, sancionou a lei Maria da Penha, lei 11.340, que é uma lei que eu diria que pegou, né, felizmente pegou. Ela produz bastante efeitos. Diria que a infraestrutura ainda está bastante precária das delegacias da mulher, dos núcleos de conciliação especificamente voltados para a violência da mulher, da fiscalização de medidas protetivas. Diria que isso ainda está um pouco precário, mas a lei em si é muito bacana. É claro que nós não vamos estudar agora. Esse é um assunto que vocês vão estudar em direito penal, né, legislação extravagante. Aí vocês vão estudar a lei de tóxicos, né, a lei de tráfico de drogas, a lei Maria da Penha, dentre outras. Bom, e aí temos a instituição do casamento, está lá no artigo 226, parágrafo 1º, né? O casamento que, de acordo com o próprio artigo, é civil e gratuito. Então, o casamento é uma instituição civil, jurídica, né? Não é nada divina, né? Jurídica, ela é um contrato, na verdade o casamento é um grande contrato, né? Que é uma natureza contratual, né? Do casamento, desse contrato chamado casamento, surgem direitos e deveres para os cônjuges. Esses direitos e deveres estão lá no Código Civil, né? De fidelidade mútua, de coabitação, de deveres de compartilhar as responsabilidades da criação da prole e etc. Tá? Então, eles estão todos lá no Código Civil. Vocês vão estudar esses direitos e esses deveres quando chegarem lá no direito civil, que é uma das últimas partes, que é o direito de família, né? E o casamento é gratuito. O casamento deve ser gratuito a sua celebração nos termos da Constituição. Nossa, professor, mas a gente paga. Não sei se você teve essa pergunta. Tá? Ah, mas eu fui lá no cartório e eu tive que pagar. Não, você não pagou a celebração do casamento. O que você pagou é o processo de habilitação para o casamento. Tá? Para você se casar, não é assim, você chega lá e casa. Tá? É necessário que seja feito um estudo para verificar se você está apto para o casamento. Tá? Sua idade, se você já é casado, né? A questão da bigamia, tá? Situação, enfim, situações criminais, situações das mais diferentes possíveis que precisam ser investigadas a fim de constatar se você está apto para casar ou se você está impedido de casar. Tudo bem? Então, esse processo, que é chamado habilitação do casamento, inclusive verifica-se o grau de parentesco, se existe grau de parentesco entre os nubentes, entre as pessoas que vão casar, né? Então, idade, tudo isso é verificado no processo de habilitação do casamento. Tá? E isso é pago, via de regra, né? Porque se a pessoa provar que ela é hipossuficiente, existe uma lei que garante a gratuidade da pessoa que não pode pagar. Tá?
Mas quando você foi lá casar no cartório, né? Quando você foi lá no cartório fazer a habilitação e você pagou, você não estava pagando a celebração. A celebração é gratuita, nos termos da Constituição. O que você pagou foi o processo de habilitação para o casamento. O processo de verificação documental que atesta se você está apto para casar ou não. Tá? E é claro, né? Hoje, numa época em que nada mais é feita para durar, né, o casamento é dissolvido pelo divórcio. O casamento que é dissolvido pelo divórcio. Você tem que lembrar que há um tempo atrás, 2012, 2010 mais ou menos, antes do divórcio existia a separação judicial. Tá? Existia a separação. Então, antes de você divorciar, você tinha que separar. Então, as pessoas separavam. Tá? Elas tinham que ficar pelo menos 2 anos separadas, pelo menos 2 anos, e a partir disso, 2 anos depois, é que elas poderiam solicitar o divórcio. Hoje isso não existe mais. Tá? Hoje muitas pessoas faziam a separação e nunca se divorciavam. Né? Qual que era o problema? O problema é que você não podia casar de novo. Né? E o estado civil da pessoa era separado. Ainda tem muitos locais que você pode escolher, separado, separada. Hoje isso não existe mais. Ninguém separa. Tá? Ninguém separa. Hoje você já pode ir direto para o divórcio. Você não precisa separar para ir para o divórcio. Você pode divorciar direto. Tá? Você divorcia diretamente. Tudo bem? Isso é importante. Na época que eu estudei, você ainda tinha que se separar. Você ainda tinha que se separar antes de divorciar. Tá? Então hoje isso não é mais necessário. Hoje, né, azedou o pé do frango, você pode sem nenhuma justificativa, não tem justificativa. Hoje não existe mais culpa. O Código Civil de 16 previa que o culpado pelo divórcio tinha que pagar uma indenização, né, pro cônjuge inocente. Tá? Então tem um pessoal mais velho, né, um pessoal mais velho que é divorciado e que o marido paga para a mulher ou a mulher paga para o marido. Geralmente são causas de infidelidade. Tá? Pulou a cerca. Antes fazia-se um juízo para saber quem era o culpado pelo casamento não dar certo. Hoje isso também não existe mais. Tá? Não existe mais. Não é porque o João traiu a Maria ou a Maria traiu o João que um vai dever pensão para o outro. Não, não existe isso. Não existe culpa mais. Tá? Não se faz mais esse juízo de culpa. Não se pergunta mais quem é o culpado pelo fim do casamento. E, aliás, nem precisa ter motivo. Né? Você simplesmente quer divorciar, você é livre para fazer isso. Né? É um direito potestativo. Você exerce esse direito quando e como e onde você quiser. Né? A Constituição também diz que o casamento religioso tem efeito civil. Então, o casamento religioso tem efeito civil. De fato, o casamento religioso, depois ele tem que ser registrado, né? No livro específico do tabelião responsável. Mas vale lembrar aqui que não interessa a religião em que ele seja celebrado. Né? O Brasil, como um Estado laico, eu penso que quando o Constituinte escreveu esse artigo, ele estava pensando do casamento celebrado na Igreja Católica, né? Que é a religião mais preponderante do Brasil, mas que está longe de ser a única. Tá? Professor, então quer dizer que um casamento celebrado num templo de Umbanda, casa de Umbanda, eu não sei, terreiro de Umbanda, eu não sei o nome, ou de Candomblé, tem validade para efeito civil? Sim. E se ele for celebrado no centro espírita? Sim. E numa sinagoga? Sim. Sim. Tá? Então, o casamento religioso tem efeito civil, independentemente de qual seja a religião. Tá? Teve lá o líder religioso, que é, sei lá, o pajé, não sei o quê, né, no lugar do padre, o rabino, o pastor, enfim, né? Tem as testemunhas, não interessa se é candomblé, se é umbanda, se é Rosa Cruz, se é, não sei lá, né? Esse casamento terá sim efeito civil, tudo bem? E aí, gente, dos direitos, né, dentre os direitos da família, está lá no artigo 226, parágrafo 7º, a liberdade do planejamento familiar. Então, a família é livre
para planejar o seu crescimento. Ou não, né? O casal que não quer ter filhos, por exemplo, ele também é livre para fazer isso. Então, o planejamento familiar no Brasil é regulado pela Lei 9.263, de 96, tá? E tem como princípios, os princípios estão lá na Constituição mesmo, tá? Que são os da dignidade da pessoa humana e o da paternidade responsável. Tá? Então, dignidade da pessoa humana que tem que caminhar lado a lado com a paternidade responsável. Dignidade da pessoa humana é um princípio que nós já falamos muitas vezes, eu acho que é desnecessário a gente falar mais, né? E paternidade responsável significa dizer que o planejamento familiar ele tem que ser calculado, né? É algo que você tem que realmente estabelecer um plano, pensar. A ideia é que você tenha filhos que caibam no seu orçamento, né? Que caibam no seu orçamento, de modo que você consiga dar conta dos filhos que você decide ter. Mas essa decisão é livre. Você vai ter um filho, você vai ter 10 filhos, você vai ter 5 filhos, você não vai ter nenhum filho. Você é livre. Tá? Você é absolutamente livre. Cabe ao Estado apenas propiciar os meios educacionais e científicos de assegurar o direito do livre planejamento familiar. Tá? Então, existem várias ações do Estado, várias, eu coloquei aqui apenas algumas, que estão lá na Lei 9.263. Tá? Então, por exemplo, os postos de saúde distribuem preservativos, não é só no carnaval, tá? Não é só no carnaval. O Estado distribui preservativo o ano inteiro. No carnaval, acho que tem mais propaganda porque o pessoal fica com mais vontade, né? Mas no ano inteiro, tá, o posto de saúde faz a distribuição de preservativos. Também você tem a distribuição de pílulas do dia seguinte. E o Estado, inclusive, pode fazer pelo SUS cirurgia de vasectomia ou laqueadura para os indivíduos. Né? E, inclusive, pode fazer também tratamento para fertilização, para aumentar a fecundidade, taxa de fertilização, enfim. Tá? É claro que para cirurgia de vasectomia ou laqueadura existem alguns requisitos. Então a pessoa tem que ter mais de 30 anos e tem que ter pelo menos 2 filhos. Tá? E aí você está apto a fazer pelo SUS. Tá? Você está apto a fazer. É possível o SUS fazer também tratamento de fertilização? Sim, sim. Tá? Tanto em homens quanto em mulheres. Tanto em homens quanto em mulheres. Mais comum nas mulheres, mas também em homens, quando necessário. Aumentar a contagem de espermatozoides, etc. Vamos lá. Criança, adolescente e jovem que estão lá no artigo 227. Gente, então o artigo 227 estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado, família, sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, esses deveres não são somente da família, não são somente do Estado, são também de toda a sociedade. Tá? Claro, uma redação foi alterada, né, para englobar o jovem, que antes era só a criança e o adolescente. Em 2010 foi inserida aí a figura do jovem, tá? Inclusive com o Estatuto da Juventude. As crianças e os adolescentes eles já tinham uma lei que é o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990. Tá? Eu não vou entrar aqui nele, não é nosso trabalho aqui, né? Não é nosso objetivo falar sobre ele agora. Tá? Mas nos termos do ECA, criança é a pessoa de até 12 anos incompletos, tá? 12 anos incompletos. Adolescente, a pessoa que tem dos 12 aos 18 anos, acho que não tem mais nenhum adolescente na sala, acho que já são todos jovens, né? Adultos jovens. Né? E depois, em 2008, você tem o Estatuto da Juventude, que é a Lei 11.692, que estabelece que o jovem
é a pessoa de 15 aos 29 anos de idade. De 15 aos 29 anos de idade. E essas pessoas, a criança, o adolescente e o jovem, têm proteção especial. A proteção que vem lá nos termos do artigo 227, parágrafo 3º, tá? Que está aqui, né? Em primeiro lugar, a proteção, prevenção e atendimento especializado no caso de deficiência física, sensorial e mental, tá? Bem como integração social dos adolescentes e dos jovens portadores de deficiência mediante treinamento para o trabalho e convivência, tá? Facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação, inclusive então a remoção, né? Por isso que muitas cidades estão fazendo obra, né? Taubaté agora eles estão quebrando todas as calçadas e fazendo rampinha, né? Bacana, legal, gostei. Algumas têm semáforos sonoros, né? Aquele semáforo que fica apitando, né? O semáforo visual, colocação de piso tátil nas calçadas, muito bacana, né? Os bancos têm sinais em braille, tem documentos ali, documentos não, mas tem placas, né, todas em braille, escritas em braille, etc. E aí, né, parágrafo 3º, que é o que eu queria falar com vocês. Tá? O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. Então, você tem, né, a idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observados os limites dispostos no artigo 7º, inciso 33. Né? Então, vamos lá. 14 anos para o trabalho, gente, na forma de menor aprendiz, tá? A partir dos 14 anos, somente na forma de profissional aprendiz. Trabalho mesmo, só a partir dos 16 anos, mas com autorização dos pais. Tá? E outra, para o menor de 18 anos, está lá no artigo 7º, para os menores de 18 anos, é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Tá? E ainda o penoso. O penoso não é regulamentado ainda, mas é proibido o trabalho noturno, insalubre e penoso para o menor de 18 anos. Depois, garantidos os direitos previdenciários e trabalhistas. Depois, o inciso 3, garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola. Então, o jovem e o adolescente só podem trabalhar desde que os horários de trabalho sejam compatíveis, né, e permitam a frequência escolar normal, a regular frequência na escola. Tá? Depois, 4, a garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, ou seja, a comunicação de que ele está respondendo por ato infracional. Você tem que lembrar que menor não comete crime, né? Menor comete ato infracional. Né? Igualdade na relação processual, ou seja, os mesmos direitos que qualquer outra pessoa teria na relação processual. E a defesa técnica por profissional habilitado, advogado, via de regra, né? Segundo dispuser a legislação tutelar específica. Tá? 5. Obediência aos princípios da brevidade e da excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade, que no caso são as medidas socioeducativas, né? As medidas socioeducativas que duram no máximo até 3 anos, e não caracterizam aquele indivíduo, não dão a ele, né, a ficha criminal, né? Ele continua não sendo portador, ele continua sendo portador de bons antecedentes criminais. 6. O estímulo do poder público através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente órfão ou abandonado. Então, o estímulo do Estado, né, inclusive através de assistência, incentivos fiscais e subsídios, para a colocação de criança ou adolescente órfão ou abandonado em famílias guardiãs. Né? E aí diz que o Estado pode dar algum tipo de abono, né? Inclusive tem para mim que é causa de abatimento, né, do imposto de renda. Tá? Você recebe um bônus de imposto de renda, tem algumas medidas aí que facilitam, né, para dar algumas facilitações para a pessoa que
tem na família, né, a guarda de criança, de menor, né, de menor abandonado, tá? Sem falar da música do Cazuza. Agora eu fiquei pensando na música, eu tô perdido, sem pai nem mãe, bom, enfim, deixa pra lá. 7. Programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao adolescente dependente de entorpecentes e drogas afins. Então, tratamento, né? Programas de prevenção e atendimento especializado no caso de dependência, né? Dependência de drogas, sobretudo. Tá? Depois, o parágrafo 4º diz que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Tá? Parágrafo 5º, que estabelece que a adoção será assistida pelo poder público na forma da lei e que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. O ECA fala, né, da adoção internacional, tá? Mas pelo que eu me lembro, é preferível, tá? A adoção internacional é o último caso, é preferível manter a criança no Brasil, pelo que eu me lembro. Tá? O artigo 6º nós já falamos. O artigo 7º, levar-se em consideração 204, né, que fala lá da educação, nós já falamos dele também. Tá? Depois, a lei estabeleceu o Estatuto da Juventude, que já existe, né, o Plano Nacional de Juventude também já existe. Né? Artigo 228, que estabelece que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, né? Eles não têm responsabilidade criminal, né? Não se imputa a eles responsabilidade criminal. Eles respondem por norma especial, contida no caso no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Que aplica então normas especiais. E aí, o artigo 229, né, que fala do dever de assistência recíproca entre pais e filhos. Né? O artigo 229 estabelece que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade. Então, é o dever de assistência recíproca que a Constituição estabelece entre pais e filhos. E agora eu fiquei pensando na música do Renato Russo. Vamos passar. Deixa eu ver se eu coloquei tudo aqui que eu tinha falado. Beleza. Os menores, eles têm um direito imprescritível, tá? Aquela pessoa, toda pessoa tem o direito imprescritível à ação de reconhecimento de paternidade. Tá? Então você, independente de quanto tempo tenha passado, eu conheci uma pessoa que entrou com a ação de reconhecimento de paternidade quando ela estava com 60 anos. Esse direito não prescreve, é um direito imprescritível. Tá? Então você tem o direito de saber quem foi o seu pai, quem é o seu pai, quem é a sua mãe. Então esse direito de reconhecimento de paternidade é um direito imprescritível. Ele acompanha você, né, a pessoa órfã, a pessoa abandonada, ele acompanha essas pessoas a vida inteira. Tá? Ele nunca vai ser extinto. Nunca vai ser extinto. Bacana. E aí nós vamos para o artigo 230, que é o artigo que fala dos idosos. Tá? O artigo 230, caput, estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhes o direito à vida. Tá? Então, o parágrafo 1º estabelece que os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente nos seus lares, ou seja, a Constituição preza para que os idosos permaneçam nos seus lares e que a ida para asilos, né, ou instituições similares, casas de idosos, seja o último caso possível, né, quando não tem mais outra opção. Né? E o parágrafo 2º que estabelece que aos maiores de 65 anos é assegurada a gratuidade dos transportes públicos coletivos urbanos. Né? Verdade, de fato. Tá? Quem é o idoso, gente? O idoso é a pessoa que tem mais de 60 anos. Além do direito, né, de gratuidade no transporte público a partir dos 65, a pessoa a partir dos 60 ela tem um outro direito, que é o direito de tramitação prioritária de processos judiciais.
Então a pessoa, quando ela ela tem ações na justiça e ela tem mais de 60 anos, ela tem direito de solicitar ao juiz que proceda à tramitação mais rápida do seu processo. Eu me lembro quando os processos eram físicos, era aquela pastinha, né, cinza, que quando o processo era de idoso, ele tinha uma fitinha amarela, tá? Ou seja, era algo para indicar que ele tinha uma tramitação especial. Hoje, no processo eletrônico, já vem lá, né? Quando você entra no processo, no extrato do processo, no extrato do tribunal, já vem lá, tramitação prioritária, né? Estatuto do Idoso. Então, a Constituição, antes do Estatuto do Idoso, a Constituição não, né? O Estatuto do Idoso mesmo. O Estatuto do Idoso estabelece que essas pessoas com mais de 60 anos têm direito de tramitação prioritária dos seus processos judiciais. E aí, por fim, né, para a gente acabar, porque você já não aguenta mais, temos os índios e, claro, né, outras minorias, que são, por exemplo, os quilombolas, aquele pessoal que tem mais de 7 arrobas, não serve para nada, nem de acordo com alguns, a comunidades extrativistas, comunidades ribeirinhas e ciganos. Né? São grandes minorias nacionais. Né? Existem, são minorias. Bom, e aí, né, o artigo 231 e o artigo 232, que falam sobre os índios, né, estabelecem que são reconhecidos aos índios a sua organização social, seus costumes, suas línguas, suas crenças e suas tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União de marcá-las, proteger e respeitar todos os seus bens. Tá? Então, basicamente, quando a gente fala do índio, que é um direito muito peculiar, um direito totalmente diferente do nosso, tá? É necessária a criação de mecanismos, tá, que protejam não só, mas principalmente a terra e a cultura, né, e ferramentas, modelos culturais daquele povo, daquela tribo especificamente. Tá? E aí existe uma preocupação muito grande com a terra. Né? Os antropólogos dizem para gente que, pelo menos na sua origem, não depois de serem ocidentalizados, mas os índios, na sua origem, eles tinham uma cultura muito próxima, né? Uma relação muito umbilical com a terra que eles ocupam. Tá? Professor, a terra precisa ser grande? Precisa. Por quê? Para garantir a cultura dos nossos índios, se é que ela ainda existe, né? Você tem que considerar que os índios brasileiros são, na sua grande maioria, caçadores-coletores. Eles não são agricultores, salvo raríssimas tribos que cultivam mandioca. Tá? Raríssimas tribos cultivam mandioca. Outras são caçadores-coletores. Eles se assentam numa área, eles pegam tudo que tem ali e eles se mudam. Né? Eles se mudam e vão para outra região depois disso. Depois de um tempo, eles voltam. Né? Depois de um bom tempo, eles voltam. Então, eles precisam de áreas relativamente grandes, grandes, uma área razoável, né? Para que eles possam circular por ela e exercer, né? E continuar vivendo daquela forma que eles viviam. Né? Claro que em muitos locais, talvez a grande maioria das tribos, já tenha sido ocidentalizada. Né? Então o índio hoje ele não usa mais as suas roupas típicas. Né? Ele usa calça, jeans, bermuda, camisa da Adidas, relógio, iPhone. Né? Então dirige carro. Hoje muitas comunidades indígenas elas perderam, se não tudo, grande parte das suas culturas em razão da ocidentalização. Ainda de acordo, né, com antropólogos, ainda existem tribos indígenas que não tiveram contato com a civilização ocidental, o que é muito bom, significa dizer que elas ainda mantêm intactas a sua cultura. Né? E aí, quando a gente fala do índio, né, e é um direito todo especial, tá, um direito só para o índio, salvo quando ele é ocidentalizado, quando ele se insere na nossa civilização, mas o índio vivendo na sua comunidade, ele tem um tratamento jurídico totalmente diferente. Tá? E aí, gente, a grande preocupação é da terra, né?
as terras indígenas, que na verdade, nos termos do artigo 20, inciso 11, são bens da União, pertencem à União, como vocês mesmos acabaram de ler, inclusive, né? E são alienáveis e indisponíveis. A União ela não pode fazer nada com essa terra, ela não pode dar nenhum outro tipo de destinação, ou pelo menos não poderia, né? À luz da Constituição, ela não poderia dar nenhum outro tipo de destinação a essa terra. Então, no meu entendimento, decretos que dão a terras demarcadas indígenas, decretos que autorizam qualquer tipo de atividade, no meu entendimento, tá, são inconstitucionais. São inconstitucionais, tá, porque estão ao arrepio dessa norma constitucional que estabelece a indisponibilidade, né, e a inalienabilidade desse território. Tá? Claro que é uma questão muito controversa, né? Será que nós vamos deixar o índio lá para ele, se ele não tem mais a cultura dele? Realmente é controverso mesmo, eu entendo. Realmente não sei, não tenho a resposta para essa pergunta. O ideal seria criar mecanismos para assegurar que os índios tivessem a sua cultura mantida. Essa era a ideia, né? Mas, enfim, eu sei que isso não é o que acontece, né? Salvo talvez raríssimas exceções, não é o que acontece. Tudo bem, gente? Terminei, graças a Deus, terminamos, tá? Sejam felizes, vão estudar, eu vou fazer umas questõezinhas, mas vão ficar bem de boa, tá bom? E aí é isso, né? Na próxima aula, eu acredito que a gente termina falando da ordem econômica e financeira, tá? E aí a gente chegou no final, e aí o último que sair apaga a luz, né? Eu já coloquei aqui um aviso importante para o fechamento do semestre. Consulte, veja lá as regras, tá? Eu coloquei lá, é importante. Você que não fez as atividades, faça atividades valendo nota, tá? Para que a gente possa fechar a sua nota do semestre e que você não precise fazer prova substitutiva, não precise fazer exame. Muito importante, tá bom? Faça as TEDs, faça tudo nos prazos, porque aí eu consigo, você não precisa fazer subs nem exame, tá bom? E, gente, as atividades estão abertas, você pode fazer com atraso, mas pode fazer e vai ser pontuado. Então, não tem desculpa para não fazer. E eu já aviso que, para quem for fazer exame, vai estudar, viu? Vai estudar bem, tá bom? Vai estudar bastante. Deixo um grande abraço para todos, tá bom? Tchau, tchau.